Cada pessoa tem uma história diferente com dinheiro. Essas histórias vêm de como crescemos e do que aprendemos. Por exemplo, se você cresceu em uma época de inflação alta, você pode ter medo de gastar. Outra pessoa que cresceu em uma economia estável pode gastar mais facilmente. Ninguém está errado, apenas tiveram experiências diferentes. O autor explica que as pessoas tomam decisões financeiras baseadas em suas vivências. Às vezes, uma decisão parece louca para nós, mas faz sentido para outra pessoa. Por isso, o capítulo se chama Ninguém é Louco. Devemos tentar entender o contexto dos outros. Isso nos ajuda a ter mais empatia com as escolhas financeiras alheias. Ninguém age sem motivo, sempre há uma razão por trás. O dinheiro é emocional, não apenas matemático. Nossas experiências moldam como vemos risco e recompensa. Portanto, ao julgar as finanças de alguém, lembre-se de sua história. Essa é a principal ideia do primeiro capítulo. Muitas pessoas pensam que o sucesso financeiro depende apenas de talento e trabalho duro. Mas a sorte e o risco também são muito importantes. A sorte pode fazer você ganhar dinheiro sem muito esforço. O risco pode fazer você perder dinheiro mesmo sendo cuidadoso. Um exemplo famoso é Bill Gates, que teve muita sorte no início. Ele estudou em uma escola rara que tinha um computador na década de 1960. Essa oportunidade única ajudou ele a criar a Microsoft. Mas o amigo de Gates, Kent Evans, morreu em um acidente antes de mostrar seu talento. Isso mostra que o risco pode mudar tudo de repente. Por isso, não devemos julgar as pessoas apenas pelo resultado financeiro. O mesmo comportamento pode levar a resultados diferentes por causa da sorte ou do risco. Então, tenha humildade para reconhecer a sorte e cautela para lidar com o risco. Muitas pessoas nunca se sentem satisfeitas com o que têm. Elas sempre querem mais dinheiro, mais coisas e mais status. Isso acontece porque elas se comparam com outras pessoas. Quando alguém ganha mais, essa pessoa quer ganhar ainda mais. A comparação com os outros nunca termina. O problema é que a felicidade não vem só do dinheiro. Pessoas ricas também podem se sentir pobres se olham para pessoas mais ricas. O desejo de ter mais pode destruir o que você já tem. É importante saber quando você tem o suficiente. Ter o suficiente significa estar feliz com o que você possui. Se você sempre quer mais, nunca será feliz.
A chave é entender que mais dinheiro nem sempre traz mais alegria. Os juros compostos são uma força misteriosa e poderosa. Pequenas quantias de dinheiro podem crescer muito com o tempo. A paciência é mais importante do que a habilidade de investir. Muitas pessoas subestimam o efeito dos pequenos ganhos repetidos. A grande vantagem dos juros compostos é o tempo. Quanto mais cedo você começa a investir, melhor. Não é preciso ser um gênio, apenas consistente. Os resultados vêm devagar, mas depois aceleram. Um erro comum é querer resultados rápidos. A paciência permite que o dinheiro trabalhe para você. Mesmo pequenas economias mensais podem se tornar grandes fortunas. O segredo é deixar o dinheiro quieto por muitos anos. Interromper o investimento cedo atrapalha o crescimento. Os juros compostos mostram que o tempo é o melhor aliado. Muitas pessoas pensam em ficar ricas, mas poucas pensam em permanecer ricas. Ficar rico geralmente exige risco e sorte. Permanecer rico exige cautela e humildade. Pessoas que ficam ricas rapidamente muitas vezes perdem tudo. Elas esquecem que, para permanecer rico, é preciso evitar grandes erros. Uma única decisão ruim pode destruir sua riqueza. A pessoa rica que é humilde continua a proteger seu dinheiro. A pessoa rica que é arrogante corre muitos riscos. Sobrevivência é mais importante do que ser o mais rico. O tempo é a ferramenta mais poderosa para permanecer rico. Se você consegue evitar perder dinheiro, sua riqueza cresce com o tempo. Muitas pessoas que ficaram ricas com um grande lucro depois perderam tudo. Permanecer rico é sobre disciplina, não sobre empolgação. É melhor ser rico por muito tempo do que ser muito rico por pouco tempo. Então, lembre-se, ganhar dinheiro é difícil, mas mantê-lo é ainda mais difícil. Em investimentos, poucas coisas trazem a maior parte dos ganhos. Esses poucos eventos são chamados de caudas. A maioria dos investimentos não dá muito lucro. Mas alguns poucos podem dar um lucro enorme. Para ganhar dinheiro, você precisa aceitar muitas perdas pequenas. As perdas são parte do jogo. O que importa é que as grandes vitórias cubram as perdas. Isso é chamado de assimetria. Você não precisa acertar sempre. Apenas algumas boas escolhas podem fazer a diferença. Por exemplo, um investidor pode errar muitas vezes.
Mas se ele acertar uma vez grande, ele ganha. A paciência é importante para esperar essas grandes oportunidades. Não tenha medo de perder pequeno. Foque em permitir que as caudas trabalhem para você. O dinheiro pode nos dar algo mais importante do que coisas materiais. Esse algo é a liberdade de controlar nosso próprio tempo. Quando você tem dinheiro guardado, você pode escolher como gastar seu dia. Você não precisa aceitar um trabalho que não gosta só por causa do salário. A verdadeira riqueza é ter controle sobre sua agenda. Muitas pessoas pensam que gastar dinheiro em coisas caras traz felicidade. Mas a liberdade de tempo é mais valiosa do que qualquer objeto. Com o dinheiro, você pode parar de trabalhar mais cedo ou tirar um ano sabático. Você também pode mudar de carreira sem medo de não pagar as contas. A liberdade financeira significa que você não precisa se preocupar com imprevistos. Por isso, poupar dinheiro é tão importante quanto ganhar dinheiro. No final, o objetivo do dinheiro é nos dar mais escolhas. O paradoxo do homem no carro mostra que admiramos a riqueza visível, mas ignoramos os sacrifícios. Quando vemos um carro bonito, pensamos que o motorista é bem-sucedido. Mas não sabemos como ele conseguiu o carro. Talvez ele tenha trabalhado muito ou talvez tenha dívidas. Nós só vemos a aparência, não a realidade. O paradoxo ensina que queremos ser admirados, mas confundimos a admiração pelo carro com a admiração por nós. As pessoas admiram o carro, não a pessoa. Então, gastar dinheiro para impressionar os outros não traz felicidade verdadeira. Muitas pessoas compram coisas caras e se sentem vazias. A lição é que devemos nos concentrar no que realmente importa, nossa própria segurança e paz. Não precisamos da aprovação dos outros para ser felizes. O homem no carro pode ser rico por fora e pobre por dentro. Muitas pessoas pensam que riqueza é o que elas veem. Elas olham para carros caros e casas grandes. Mas verdadeira riqueza é o que você não vê. Riqueza está em contas de poupança e investimentos. Quando alguém gasta dinheiro, nós vemos o que ele compra. Mas não vemos o dinheiro que ele economizou. Pessoas ricas geralmente não mostram sua riqueza. Elas preferem segredo e segurança financeira. Aparências podem enganar. Um vizinho pode parecer rico, mas não ter economias. Outro pode viver modestamente e ter muito dinheiro. A verdadeira riqueza é invisível.
Para construir riqueza, você precisa economizar mais. Não apenas gastar o que você ganha. O que não é visto é o que realmente importa. Poupar dinheiro é uma habilidade que não depende de quanto você ganha. Muitas pessoas pensam que só ricos conseguem poupar, mas isso não é verdade. A chave para poupar é controlar seus desejos e gastar menos do que você ganha. Uma pessoa com salário baixo pode poupar se tiver disciplina. Poupar não é sobre abrir mão de tudo, mas sobre escolher o que realmente importa. O autor diz que poupar é uma forma de ter liberdade no futuro. Quando você tem dinheiro guardado, pode tomar decisões sem pressa. Poupar também ajuda a lidar com emergências, como um problema de saúde ou perder o emprego. Muitas pessoas gastam muito para mostrar sucesso, mas isso atrapalha o hábito de poupar. A melhor maneira de poupar é automatizar suas economias todo mês. Você não precisa de um motivo específico para poupar, poupar por si só já é benéfico. Com o tempo, a poupança cresce e pode mudar sua vida. Em finanças, ser razoável é mais importante que ser racional. Racional significa fazer a escolha perfeita com base em números. Mas pessoas reais têm emoções e nem sempre seguem a lógica. Ser razoável é aceitar que você não precisa ser perfeito. Um plano razoável que você consegue manter é melhor que um plano racional que você abandona. Por exemplo, é razoável poupar dinheiro todos os meses, mesmo que não seja o valor máximo. A consistência no tempo é mais importante que a perfeição em um único momento. Os juros compostos funcionam melhor para quem investe regularmente, sem parar. Decisões emocionais, como vender ações quando o mercado cai, podem destruir seus ganhos. Uma pessoa razoável evita dívidas desnecessárias, mesmo que matematicamente pareça bom. O comportamento importa mais do que a matemática. Se você tenta ser sempre racional, pode acabar frustrado e tomar decisões piores. Ser razoável significa encontrar um equilíbrio entre lógica e emoção. No final, o que importa é ter um hábito financeiro que você possa seguir por muitos anos. Por isso, lembre-se, é melhor ser razoável do que ser perfeitamente racional. O capítulo fala sobre como as surpresas são comuns no dinheiro. Muitas pessoas pensam que podem prever o futuro da economia. Mas a história mostra que coisas inesperadas sempre acontecem. Por exemplo, ninguém previu a crise de 2008. Essas surpresas podem mudar o valor dos investimentos. O autor diz que devemos aceitar que não sabemos tudo.
É melhor ser humilde sobre nossas previsões. O mercado financeiro sempre terá surpresas. Isso acontece porque a economia é muito complexa. Muitas variáveis mudam ao mesmo tempo. Por isso, é importante ter um plano flexível. Se algo surpreendente acontecer, não entre em pânico. Lembre-se de que surpresas fazem parte do jogo do dinheiro. Ter espaço para erro significa ter uma margem de segurança nas suas finanças. Isso ajuda você a sobreviver a eventos inesperados. Quando você planeja suas economias, é bom guardar um pouco mais do que você acha que precisa. Esse dinheiro extra pode salvar você em uma emergência. Muitas pessoas perdem dinheiro porque não deixam espaço para erros. O autor diz que ter uma margem de segurança é mais importante do que buscar altos retornos. Você nunca sabe o que vai acontecer no futuro. Por isso, é inteligente ser conservador com seu dinheiro. Pequenos erros podem se tornar grandes problemas se você não tiver espaço para erro. A ideia é proteger você contra o pior cenário possível. Assim, você pode continuar seus planos mesmo quando as coisas dão errado. Ter espaço para erro também ajuda a dormir melhor à noite. Você não será a mesma pessoa no futuro. Seus desejos e objetivos vão mudar com o tempo. Guardar dinheiro é difícil porque você não sabe o que vai querer amanhã. Muitas pessoas planejam suas finanças como se fossem sempre iguais. Mas a verdade é que você muda constantemente. O que era importante para você há 10 anos pode não ser mais. Por isso, você precisa ser flexível com seu dinheiro. Evite decisões financeiras que amarram seu futuro. Deixe espaço para mudar de ideia. Uma boa estratégia é poupar mais do que você acha que precisa. Isso dá segurança para quando seus planos mudarem. Não assuma que você saberá o que é melhor para o seu eu futuro. Você vai se surpreender com suas próprias escolhas. Então, seja humilde e aceite a incerteza. A melhor maneira de lidar com as mudanças é estar preparado. Investidores querem altos retornos sem problemas. Mas altos retornos vêm com custos, como risco e volatilidade. Esses custos não são grátis, você precisa pagá-los. Muitas pessoas tentam evitar esses custos, mas isso reduz os retornos. A volatilidade é como uma taxa pela chance de ganhar dinheiro. Aceitar quedas de preço faz parte do jogo. Se você quer grandes retornos,
precisa aceitar estar errado às vezes. Não existe almoço grátis em investimentos. Toda vantagem tem um custo escondido. Os melhores investidores entendem e aceitam esses custos. Tentar evitar toda perda leva a ganhos menores. Então, nada é grátis, significa que você precisa pagar o preço. Esse preço é muitas vezes emocional, como medo ou dúvida. Mas se você pagar, recebe a recompensa. Entender isso ajuda você a se tornar um investidor melhor. Cada pessoa tem uma história financeira diferente. Seu objetivo com o dinheiro pode ser muito diferente do meu. Não devemos julgar as decisões financeiras dos outros. Muitas vezes, o que funciona para uma pessoa não funciona para outra. A tolerância ao risco é diferente para cada um. Algumas pessoas preferem segurança, outras preferem arriscar mais. O tempo que cada um tem para investir também é diferente. Uma pessoa jovem pode assumir mais riscos do que uma pessoa mais velha. Comparar-se com os outros pode ser um grande erro. Cada um tem necessidades e desejos únicos. O que importa é o seu próprio plano e seus objetivos. Não tente copiar o que outra pessoa faz com o dinheiro. Foque no que é melhor para você, não no que os outros estão fazendo. A felicidade financeira vem de entender a si mesmo. O pessimismo atrai mais atenção do que o otimismo. As pessoas lembram mais de notícias ruins do que de boas. Isso acontece porque o pessimismo parece mais urgente e real. Quando algo dá errado, a gente sente o medo na hora. Mas o sucesso normalmente chega devagar e sem drama. Por isso, os especialistas falam mais sobre riscos do que sobre oportunidades. O pessimismo vem de livros, matérias e palestras. O otimismo, por outro lado, parece chato e pouco dramático. Mas na economia e nos investimentos, o otimismo é necessário. A longo prazo, as coisas melhoram, mesmo com crises no meio do caminho. O problema é que o pessimismo nos faz esquecer desse progresso. Se você só ouve mais notícias, pode achar que o mundo vai acabar. Mas a história mostra que a humanidade sempre seguiu em frente. A chave é equilibrar o pessimismo do curto prazo com o otimismo do longo prazo. As pessoas acreditam em coisas diferentes sobre dinheiro porque tiveram experiências diferentes. Ninguém tem todas as respostas sobre como investir ou gastar dinheiro. Quando você só ouve uma opinião, você pode acreditar nela sem questionar.
A história de cada pessoa é única e isso muda a forma como ela vê o dinheiro. Você pode acreditar em qualquer coisa se não buscar outras informações. Muitas pessoas seguem conselhos financeiros que funcionaram para outras pessoas, mas não para elas. É importante entender que ninguém é completamente louco com dinheiro. Todos nós temos razões para acreditar no que acreditamos. Se você só conversa com pessoas que pensam igual a você, suas crenças ficam mais fortes. A verdade sobre dinheiro é que não existe uma maneira certa para todos. Quando você aprende sobre diferentes pontos de vista, você fica mais esperto. Às vezes, as pessoas acreditam em histórias falsas porque elas parecem boas demais para ser verdade. O capítulo ensina a duvidar e procurar mais fontes de informação. Você nunca deve parar de aprender sobre dinheiro e sobre você mesmo. A humildade ajuda você a não acreditar em qualquer coisa. Neste capítulo, juntamos todas as ideias importantes dos capítulos anteriores. Vimos que dinheiro não é apenas sobre números, mas também sobre emoções e comportamento. Cada pessoa tem sua própria história e suas próprias metas financeiras. Não existe uma regra única que funcione para todos. O que é bom para uma pessoa pode ser ruim para outra. Por isso, é importante pensar sobre o que faz sentido para você. A paciência e o tempo são dois dos maiores aliados para construir riqueza. Mas também precisamos lembrar que o imprevisível sempre pode acontecer. Guardar dinheiro para emergências nos dá segurança. Investir de forma diversificada ajuda a reduzir riscos. No final, o mais importante é encontrar um equilíbrio entre viver hoje e planejar o amanhã. Todas essas ideias juntas nos ajudam a tomar decisões financeiras melhores. Morgan Housel escreve que ele também comete erros com dinheiro. Ele admite que não segue todos os seus próprios conselhos. Isso mostra que o dinheiro é uma coisa pessoal. Cada pessoa tem uma história diferente com dinheiro. Housel confessa que já perdeu dinheiro em investimentos. Ele também já gastou dinheiro em coisas que não precisava. Essas confissões ajudam o leitor a se sentir normal. Ninguém é perfeito com dinheiro. O importante é aprender com os erros. Housel diz que ele tenta ser honesto consigo mesmo. Ele também lembra que o comportamento importa mais que a matemática. No final, o que funciona para uma pessoa pode não funcionar para outra. Por isso, cada um deve encontrar seu próprio caminho. As confissões de Housel tornam o livro mais humano.